Meus irmãos, bom dia a todos. O nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre todos vocês. Vamos, nesta manhã, para a 1 Reis, capítulo 22, a partir do verso 41, meus irmãos, e até o final, encerrando hoje a exposição do livro de 1 Reis. 22, do verso 41 ao 53. Vamos ver a escritura que diz assim: Josafá, o filho de Asa, começou a reinar sobre Judá no quarto ano de Acabe, rei de Israel. Josafá tinha 35 anos de idade quando começou a reinar. Reinou 25 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Azuba, filha de Silpa. Ele andou em todos os caminhos de Asa, não se desviou disto, fazendo aquilo que era reto aos olhos do Senhor. Todavia, os lugares altos não foram removidos, porquanto o povo ainda oferecia, queimava incenso nos lugares altos. E Josafá fez paz com eles. Ora, o restante dos atos de Josafá, e o poder que ele mostrou, e como guerreou, não estão escritos nos livros das crônicas dos reis de Judá. O remanescente dos sodomitas que restavam nos dias do seu pai Asa, ele removeu da terra. Não havia então rei em Edom, porém um vice-rei. Josafá fez navios de Tarsis para ir até Ofir por causa do ouro, mas eles não foram, porque os navios foram quebrados em Ezion-Geber. Então disse a Acasias, filho de Acabe, permite que os meus servos sigam os teus servos nos navios. Josafá, no entanto, não quis. E Josafá dormiu com seus pais e foi sepultado com seus pais na cidade de Davi, o seu pai. E Jorão, o seu filho, reinou no seu lugar. Acasias, o filho de Acabe, começou a reinar sobre Israel em Samaria no 17º ano de Josafá, rei de Judá. E reinou 2 anos sobre Israel. Ele fez o mal à vista do Senhor e andou no caminho do seu pai e no caminho de sua mãe e no caminho de Jeroboão, filho de Nebate, que fez Israel. Porquanto serviu a Baal, o adorou e o provocou a ira, o Senhor Deus de Israel, segundo tudo que o seu pai havia feito. Amém. Curvem a cabeça, irmãos, vamos orar. Nosso Deus Todo-Poderoso, nós louvamos o nome do Senhor e nos alegramos na tua presença, Pai, porque o Senhor é bom, a sua misericórdia não tem fim. Ela se renova a cada manhã e é derramada sobre o teu povo de maneira graciosa e misericórdia. Senhor, muito obrigado por nos permitir chegar até aqui. Durante todos esses anos, expondo o livro de Reis e vendo a ação poderosa do Senhor em julgar aqueles que não obedecem ao Senhor e à sua palavra, e abençoar aqueles que se achegam a ti, ó Deus. O Senhor é bom e a tua misericórdia é maravilhosa. Nós te pedimos, Senhor Deus, que nesta manhã, com ainda mais um sermão para ser pregado, que o Senhor Deus nos ilumine e nos guie, e que o Espírito do Senhor nos faça grandes, Deus, com a pregação da palavra do Senhor, para a edificação da tua igreja, para o fortalecimento das nossas almas e para a glória de Deus. Senhor Deus, toda a glória pertence ao Senhor do céu. Nós somos os teus servos, nada mais do que isso. E pedimos sempre pela tua misericórdia e a tua graça. Continue nos derramando, Deus, graça e misericórdia. Em Cristo Jesus, o nosso Salvador. Em o sangue do
o sacrifício nos é suficiente. Em nome dele, nós te agradecemos. Amém. Eu estava confessando a esta última parte de Reis, meus irmãos. Me deparei com um comentário bem interessante de um teólogo chamado Ralph Davis. E ele disse que o livro de Reis termina de uma maneira que não se termina um livro. Ele termina abruptamente. Se vocês olharem bem, verso 41 ao 53, nós temos a história apresentada naquelas fórmulas comuns que o livro de Reis apresenta, mostrando o rei que fez o bem, dos poucos reis que fez o que é reto aos olhos de Deus, mostrando um pouco da sua atividade, mostrando suas ações de reforma. E depois nós temos um rei que fez o que é mal aos olhos do Senhor e que repetiu os caminhos errados dos seus antepassados. E ambos morreram. E o texto do livro de Reis termina exatamente com essa nota triste do reino de Israel, como um reino que continuava andando nos caminhos contrários aos caminhos de Deus. O reino rebelde aos caminhos do Senhor. A nota que termina o reino de Judá, o reinado de Josafá, a nota que é a primeira Reis, é uma nota positiva. Ele fez o que é reto aos olhos do Senhor. Ele andou em todos os caminhos do seu pai. Seu pai havia feito o que é reto aos olhos do Senhor. Mas a nota que termina a história de Reis no livro, no reino de Israel, apontando para o reino de Acasias, o reinado de Acasias, é uma nota triste, é uma nota sombria. Verso 53 diz: ela prossegue. Então, para entender todo o livro de Reis, precisamos passar por Segunda Reis e continuar entendendo a história dos reis de Israel e de Judá, para entender de fato toda essa grande história que o autor está aqui nos apresentando. O livro de Reis, a história dos reis de Israel, ela começa, na verdade, com o primeiro livro de Samuel. Então, o primeiro livro de Samuel, ele às vezes é chamado também de o primeiro livro dos reis. E o primeiro livro dos reis, nós estamos estudando, às vezes é chamado de terceiro livro dos reis. Neste caso, nós teríamos 4 livros de reis. Não é o título do livro que muda. O que esta colocação significa é que a história dos reis de Israel começa em 1 Samuel com a história do primeiro rei, que foi Saul. Depois Davi, em 2 Samuel, e depois o reinado de Davi e seus descendentes, a partir de Salomão, e o texto começa, 1 Reis começa exatamente assim. Salomão tomando o lugar de Davi como rei, e o reino mais tarde sendo dividido, o reino de Deus, que é o reino de Israel, é dividido em 2, sendo um chamado reino de Judá, o menor, que é o reino cuja capital é Jerusalém, e o outro reino, cuja grande maioria das tribos aderiu, é o reino que ficou chamado de Israel, por ser o reino que tinha mais tribos, que tinha a maior composição das tribos de Israel. Então, Judá é o reino do sul e o reino do norte é Israel.
dividido e o reino apóstata, cujos reis, em sua grande maioria, apostataram e adoraram ídolos, e mataram e perseguiram o povo de Deus, os profetas de Deus, e adoraram Baal e outros deuses. O livro de 1 Reis, ele termina com essa nota. Eu gostaria de expor agora para vocês em mais detalhes. Veja, a história ela termina, a história do rei Acabe, não do reino de Israel, ela termina no capítulo 22, a partir do verso 39, quando o autor diz o seguinte, apenas para contextualizar. O restante dos atos de Acabe, e tudo o que ele fez, e a casa de marfim que ele fez, e todas as cidades que ele edificou, não estão escritos nos livros das crônicas dos reis de Israel? Assim Acabe dormiu com seus pais, e Acasias, o seu filho, reinou no seu lugar. Essa nota, irmãos, ela é uma nota que tem algumas coisas nelas que nós devemos prestar atenção. Primeiro, Acabe, como eu já disse a vocês em outras ocasiões, é o rei que recebe mais atenção no livro de Reis, dentre os reis de Israel. São vários capítulos do livro falando sobre o rei Acabe. Mas todos os capítulos do livro que tratam do rei Acabe tratam da postura imoral, indecente, rebelde do rei Acabe em relação ao Senhor. Então, o autor de Reis ele está mostrando a maldade do rei Acabe. É isso que interessa ao autor de Reis. Mostrar que Acabe foi um rei mau, perverso, rebelde contra Deus, contra os profetas do Senhor, que se rebelou e casou com uma adoradora de Baal, Jezabel. E o reino dele foi um reino terrível. Então, se você quer saber o que Acabe fez em termos de rei, o que ele construiu, todas as outras coisas, o autor não está interessado em dizer isso. Por isso ele diz, vá às crônicas dos reis de Israel. Se você quer saber quais foram as realizações de Acabe, os palácios que ele construiu, as guerras que ele participou, tudo aquilo que ele fez enquanto foi rei, procure nas crônicas dos reis de Israel. Ele diz isso porque o que interessa para ele não é mostrar o que Acabe fez, não é mostrar quem foi o rei Acabe em termos de construtor, político ou qualquer outra atividade. Ele quer mostrar a maldade. Ele quer mostrar como esse homem foi mau aos olhos do Senhor. Como ele perseguiu o povo de Deus e os profetas de Deus. E a última nota do verso 40, a morte de Acabe. Na verdade, é recebida por nós também como um ato da misericórdia de Deus. Porque o Senhor, na profecia de Elias, havia dito a Acabe que ele morreria, tiraria o reino dele e acabaria com toda a descendência de Acabe. Ele extirparia o nome de Acabe, a descendência, os homens. Mas Acabe se humilha diante de Deus e o Senhor Deus então diz, eu terei misericórdia de ti. E não farei isso nos teus dias, mas nos dias do teu filho. Então, como Acabe morre de uma maneira não, o Senhor Deus teve misericórdia dele, o reino passou para o filho dele, não iria mais passar. O Senhor permitiu que ainda passasse, para trazer todo o juízo sobre os dias do filho de Acabe. Então, é uma nota que apresenta a misericórdia de Deus. Acabe dormiu com seus pais, e o seu filho Acasias passa a reinar no seu lugar. Veja, a partir deste momento, do verso 40, começando agora o verso 40, o autor do livro de Reis, que estava há vários capítulos contando a história dos reis de Israel, especialmente os 6 últimos contando a história de Acabe, ele volta de novo os olhos para o reino de Judá e começa a falar de um rei de Judá, que é Josafá. Aqui
aqui também há uma outra coisa interessante, porque o autor de Reis não dá muita atenção. Na verdade, ele começa a falar um pouco sobre Josafá, no capítulo 22, quando ele fala da aliança que Josafá fez com o rei de Israel. E nessa aliança, era a aliança em que eles haviam combinado de sair à guerra para conseguir retomar o território que pertencia de fato a Israel, mas havia sido perdido numa batalha. Então, o rei de Israel chama Josafá para ajudá-lo nessa guerra. Josafá, o rei de Judá, faz uma aliança com ele e participa dessa guerra, mesmo sendo contra a vontade do Senhor. Mesmo Deus dizendo, se fores, morrerás. Diz isso aqui. Morre. Então o rei diz que o autor de Reis, ele aponta agora o seu olhar para Josafá, mas apenas para passar brevemente um resumo de Josafá. Se nós quisermos aprender mais sobre a história de Josafá, precisamos então ir para o livro de Crônicas, que ali o autor de Crônicas, ele, diferente do autor de Reis, vai dar muito mais atenção a Josafá. 4 capítulos em Crônicas contam a história do rei Josafá. Mas aqui nós temos apenas mais ou menos 10 versículos. Na verdade, 11 versículos que vão contar a história de Josafá de maneira muito resumida. O autor diz o seguinte: Josafá, filho de Asa, começou a reinar sobre Judá no 4º ano de Acabe, rei de Israel. Asa é um rei que é mencionado em 1 Reis lá atrás. E agora ele volta à história, porque de novo o autor ele deixa o rei de Israel de lado e olhar para os reis de Judá, Josafá. Então ele volta a contar um pouco da genealogia de Josafá. Ele é filho do rei Asa. O rei Asa havia feito o que é reto aos olhos de Deus. Ele havia obedecido o Senhor. E Josafá, o seu filho, assume o trono. O texto diz que ele tinha 35 anos de idade quando começou a reinar. Reinou 25 anos sobre Jerusalém. Teve um reinado considerado longo, 25 anos. Era filho de uma mulher chamada Azuba. E ele andou nos caminhos de Asa, seu pai. Não se desviou destes caminhos, fazendo aquilo que era reto aos olhos do Senhor. A primeira nota do rei Asa, acerca do rei Asa, é uma nota identitária. O autor traz algumas informações rápidas apenas para situar. Quem Asa, ele era filho do rei, de quem Josafá era filho, ele era filho do rei Asa. O nome de sua mãe, naquela época, lembre-se, os homens haviam casamentos e haréns, eles tinham várias mulheres, e essas mulheres tinham filhos com eles. Então é preciso dizer quem é a mãe do rei Josafá. Ela é a Azuba, diz o texto. Também nos é dito o tempo em que ele reinou. Ele reinou 30, ou melhor, 25 anos de idade. E ele reinou numa época em que, sobre Israel, o reino vizinho, Acabe já havia começado a seu reinado. Asa, ou melhor, Josafá, reina por 25 anos sobre o reino de Judá. E durante esse tempo, ele fez o que é reto aos olhos do Senhor. Ele seguiu os caminhos de seu pai em todos os caminhos que seu pai havia andado, isto é, na obediência, servindo ao Senhor, considerando o Senhor. O verso 43 é uma nota para mostrar a religiosidade do rei Josafá e a fidelidade dele em andar nos caminhos do Senhor. Por isso, ele é um verso muito importante para entendermos a relação dele com Deus. Ele foi um rei temente ao Senhor. Andou nos caminhos de Asa, o seu pai, não se desviou disto, fazendo aquilo que era reto aos olhos do Senhor.
diz a igreja, ela deve, apesar, ela fala muito acerca do rei Josafá. A primeira coisa que nós devemos observar aqui é que em nenhum momento nós aprendemos que o rei Josafá foi um rei perfeito. Esta nota positiva não nos diz que ele foi um rei perfeito. Segundo, essa nota positiva não nos diz que ele foi um servo de Deus perfeito. Ela diz que ele foi um servo obediente. O que não significa dizer que ele não tenha tropeçado, que ele não tenha feito coisas equivocadas, que ele não tenha pecado contra o Senhor. A nota não é uma nota para mostrar a perfeição do homem. Ninguém nesta vida é perfeito aos olhos do Senhor. Lembrem que a Escritura diz, o Senhor diz, que mesmo quando nós fazemos tudo o que é certo, mesmo nos esforçando para obedecer, para cumprir, ainda somos chamados de servos inúteis. A nossa justiça, diz o profeta Isaías, toda a nossa justiça, tudo aquilo que nós podemos chamar de coisas justas que fazemos, consideradas como trapo de imundícia. Ora, se as nossas coisas boas, se a nossa justiça, se tudo que fazemos em prol do Senhor e do seu reino, a obediência à sua palavra, tudo isso ainda assim é imundo e reprovável, no sentido de não ser Deus, não é? No sentido de ser rejeitado por Deus. É no sentido de Deus receber a nossa vida, mesmo com essas imperfeições. Elas são purificadas em Cristo Jesus, mas não são perfeitas em si mesmas. Então, Josafá, nesta nota, não é apontado como um rei extraordinário, servo de Deus, impecável. Não, ele apenas é retratado como um rei que obedeceu a Deus, que andou nos caminhos de seu pai, mas foi um pecador como todos os homens. Ele não pecou à semelhança de Israel. Se rebelaram, desobedeceram a Deus e trocaram o Senhor por ídolos. Josafá não fez isso. Ele temia o Senhor, ele adorava o Senhor, ele ouvia a voz do Senhor. Mas lembrem, quando ele ouve o profeta Micaías, naquela ocasião em que ele está sentado ao lado do rei Acabe, a decisão de ir ou não para a guerra. 400 profetas são colocados ali para profetizar. Todos eles profetizam a favor de Acabe, dizendo: vai à guerra que será vitorioso. O Senhor me mostrou. Acabe será como um touro, e seus chifres destruirão o inimigo. Josafá, quando ouviu aquilo, ele desconfiou dos profetas. O texto diz que eram profetas do Senhor. Não eram profetas de Baal. Não profetizavam em nome de Baal ou de qualquer outra divindade antiga. Profetizavam em nome do Senhor e a fé. Mas Josafá desconfiou. Não há outro profeta. E Acabe diz: Micaías. Mas ele sempre fala coisas ruins na Bíblia. Chame Micaías. Micaías profetiza. Micaías diz: se fores, morrerás. Tão certo como vive o Senhor, se tu fores a esta guerra, diz Acabe, se tu fores a esta guerra, rei Acabe, morrerás. Josafá, o profeta do Senhor, profetizando de maneira contrária aos profetas de Acabe, que eram profetas do Senhor, mas que falavam induzidos por um espírito mentiroso. O rei ouviu isso. Mesmo assim, o rei foi para a guerra, ao lado de Acabe. Isso mostra que ele não é rei perfeito. Isso mostra que Josafá também desobedecia. Que Josafá também tomou decisões equivocadas. Sabe uma outra decisão equivocada que Josafá tomou? Que desagradou o Senhor? Ele fez aliança com Acabe. Essa aliança
aliança que Josafá fez com Acabe foi reprovável, porque ele fez aliança com um apóstata, com um adorador de Baal, uma mulher, Jezabel, que matava os profetas de Deus. Então Josafá faz uma aliança com Acabe. Deus não aprovou essa. Ele fez coisas erradas. Então essa nota positiva não anula e nem encobre os pecados de Josafá. Essa nota não está ensinando que Josafá foi um rei perfeito e sem pecado. Ela só está dizendo, diferente dos reis de Israel, ele temia o Senhor. Como nós. Nós não somos perfeitos. Você sabe que você não é perfeito. Você sabe que poderia, se esforçasse, por exemplo, servir o Senhor de maneira melhor, mais fiel. Você sabe que abre concessões ao pecado na sua vida para pecar contra Deus deliberadamente. Você às vezes ouve a voz do Senhor, como Josafá ouviu o profeta Micaías, mas você prefere não obedecer ao Senhor. Você lê as Escrituras, você vê a palavra de Deus, o que ela diz, e você segue por ela. Isso não significa que você seja um descrente, mas isso é pecado. Isso não significa que você não seja parte do povo da aliança, do povo remido pelo sangue de Cristo. Só nos lembra que você é um pecador. Que você não é perfeito. Que você tem uma natureza ainda que te impulsiona a pecar. Os seus olhos ainda são obscuros em muitas decisões. Você é pecador. Diante disso, irmãos, nós deveríamos, de maneira muito maior, sabendo disso, dessa nossa condição, apresentar mais e mais diante da face do Senhor nosso Deus, clamando pela sua misericórdia. Se você sabe que você é crente, mas é como Josafá, você pode estar agora mesmo pensando exatamente isso. Eu sei que eu sou um servo de Deus, mas eu sei que eu sou exatamente o que o pastor está mostrando. Eu desobedeço algumas coisas. Eu não sou perfeito. O que isso deve nos ensinar? Corra para Deus. Porque se há alguém que pode te fortalecer para você se tornar cristão melhor, é o Senhor, pelo seu Espírito. Corra para Deus. Diga ao Senhor: tem misericórdia de mim, Senhor Deus. Ajuda-me, fortalece-me. Dá-me uma disposição de coração e de espírito maior para buscar o Senhor e a sua palavra, para obedecer a Deus e sua palavra, para amar o Senhor acima das coisas deste mundo. Você precisa buscar o Senhor, irmãos, para pedir ao Senhor essas coisas. Quando os apóstolos de Jesus estavam enfraquecidos, o Senhor Jesus disse: precisam de mais fé? Vocês estão com a fé muito baixa, uma fé fraca. A Deus, as palavras de Cristo. Recorram ao Senhor, que a todos dá deliberadamente. Todas as nossas necessidades, irmãos, são supridas por Deus. E é em Deus. Se precisamos de saúde, quem pode nos dar saúde, senão o Senhor? Quem pode nos curar, senão o Senhor? Se estamos com medo dos nossos inimigos, se estamos com medo do mundo, quem pode nos trazer paz, senão o Senhor? Eu acabei de coisar o que está. É o Senhor quem pode nos dar isso. Se estamos com pouca fé, disse Jesus, a quem recorrer, senão ao autor e ao consumador da nossa fé, Cristo? Então, se nós somos ainda desobedientes, nós somos ainda homens de ânimo dobre, muitas vezes.
recorramos ao Senhor para nos fortalecer, para nos ajudar, para nos sustentar. Assim foi Josafá. Ele andou em todos os caminhos de Asa, do seu pai, não se desviou disto, fazendo aquilo que era reto aos olhos do Senhor. Agora vem uma nota que mostra fora do contexto, mas nesta passagem, mostra um dos pontos negativos de Josafá. O que ele deixou de fazer. E aqui, meus irmãos, é importante lembrar que Josafá é um rei que está realizando reformas em Judá, reformas religiosas. Ele está tirando de Judá as coisas que Yahvé ordena. Ele está reformando o culto, a adoração. Ele está tentando conduzir o povo de Judá conforme os caminhos do Senhor e levando o povo de Judá a adorar conforme a palavra do Senhor. Mas ele não fez tudo o que era necessário. Então, o autor de Reis aponta aqui no verso 43, dizendo, depois da nota positiva, ele diz: todavia, os lugares altos não foram removidos, porquanto o povo ainda oferecia e queimava incenso nos lugares altos. O autor faz referência a uma prática pagã, de adoração pagã, que era comum entre os cananeus. Os cananeus e todos os povos daquela região onde Israel, Judá estava, especialmente na antiguidade, antes mesmo do povo de Israel chegar aqui, eles já tinham os seus cultos e as suas adorações, as suas práticas religiosas, seus deuses, e a maneira como apresentar-se e adorar esses deuses. E isso comumente era feito nas florestas, nos bosques, nos lugares montanhas. Isso acontece porque naqueles dias eles imaginavam que o Deus deles morava em montanhas. Veja a perspectiva que havia entre a religiosidade pagã. Então, o Deus deles morava nas montanhas. E ele tinha domínio sobre tudo aquilo que o Deus que estivesse sobre as montanhas pudesse enxergar, tudo aquilo que era o domínio dele. Eles também acreditavam que outras divindades, daquele mesmo panteão, residiam e dominavam sobre as florestas. Por exemplo, o deus Baal era o deus da fertilidade. Era o Deus que enviava a chuva. Era o Deus que fazia a vida renascer na terra, as colheitas, a plantação, etc. Era o Deus que fazia as mulheres férteis. Então, essa era a perspectiva deles. Como a imaginação estava muito ligada à ideia da divindade, com a fertilidade, da divindade com as montanhas, o povo ia adorar nesses lugares. Então eles adoravam debaixo de grandes carvalhos, árvores portentosas, tinham às vezes locais em que eles levantavam um poste ídolo, e ali eles adoravam nas florestas, às vezes nos lugares altos, nas montanhas, queimavam incenso ao Deus que eles adoravam. Essa prática foi aprendida pelo povo de Deus, Judá e Israel, e incorporada no culto. E o Senhor Deus havia dito para tirar todas essas práticas. Josafá não fez isso. Todavia, os lugares altos não foram removidos. Aqui, a remoção de lugar alto não é a remoção da montanha, mas a remoção de um lugar de adoração que havia no lugar alto, na montanha. Se você lembra bem, em Israel, eles colocaram 2 bezerros de ouro, um numa montanha e outro em outra montanha, em lugares altos. Eles não removeram isso.
em Judá. Em Judá, os lugares altos prevaleciam. O templo estava lá, Salomão havia construído, mas ainda havia lugares altos de adoração no território de Judá. E o Senhor havia mandado remover. Mas nestas reformas que o rei Josafá e o rei Asa, seu pai, estavam fazendo, eles não removeram esses lugares altos. Então o povo continuava e adorava naqueles lugares, oferecia e queimava incenso em lugares altos. Essa é a primeira nota negativa de Josafá aqui nesta passagem. Estou considerando agora o contexto anterior. Mas aqui nessa para vocês entenderem que ele não foi um rei perfeito, mas foi aprovado por Deus. Não agiu em todas as coisas que deveria agir, porém ele temia o Senhor. A segunda nota negativa é a aliança. Josafá fez paz com o rei de Israel. Essa nota é muito explicada em outras passagens, porque essa paz veio por meio de um casamento. Casamento da filha de Acabe com o filho de Josafá. E essa mulher, meus irmãos, ela quase destrói Judá. Mais tarde, duas vezes. Ela quase destrói a linhagem de Davi. Essa aliança não é uma aliança mencionada no livro de Reis, fez paz com Israel. Se fosse algo positivo, nós temos às vezes a impressão de fazer paz sempre é algo positivo. Não é? Não. Se você faz paz com o pecado, isso nunca é positivo. Ou você acha que é? Paz a qualquer preço. Paz com custo que custar. Paz com todos. Não! Não é a perspectiva bíblica. Uma paz irrestrita. Uma paz com qualquer um. Veja, o Senhor nosso Deus e nós mesmos estamos em guerra total contra o diabo e seus anjos. Estamos em guerra total contra a nossa carne, nossa natureza pecaminosa. Paulo diz: fazei, pois, morrer a nossa natureza terrena. É guerra contra a carne. Paulo diz em outro lugar: meu espírito luta contra a carne. A palavra ali faz guerra. Guerra contra a carne. E a carne faz guerra contra o espírito. Há uma luta total, um delírio. Não é bíblico. É uma ideia que está muito mais alinhada à política contemporânea de alguns partidos, algumas ideologias, do que com a verdade. Mas Acabe e Josafá entraram num acordo de paz. Esse acordo foi selado com o casamento. O casamento foi uma outra miséria, porque esse tipo de casamento de um crente com um descrente é totalmente reprovável no Antigo Testamento e no Novo Testamento. Mas eles selaram a paz, que já não deveria ter acontecido, com um casamento que também não deveria ter acontecido. Josafá fez o que era errado. Ele pecou. Certamente, meus irmãos. Nós não podemos olhar para este rei e vê-lo como um exemplo de todas as coisas. Não podemos. Se alguém chegar para você, talvez alguém que conheça você, admire você como um cristão, uma pessoa, e essa pessoa, um amigo que você tem, conhecido, que chega a outros amigos e diz: olha, eu quero ser como aquele homem, aquela mulher. Por que você quer ser como ele, ela? Porque são pessoas impecáveis, de um bom coração, amorosas, servem a Deus, são fiéis, sinceras, um monte de virtude. Começam a
apresentar um monte de virtude. O que você quer? Você concorda com isso? Você é mesmo um exemplo? Você é o que essa pessoa está dizendo que você é? Se você fizesse uma análise de si mesmo, você passaria no teste? Você diria, pelo menos consigo mesmo, não, meu filho, não seja como eu, porque eu sou um pecador. Você recebeu o elogio ali de peito cheio, escondendo ali a sua podridão para debaixo do pano. Depois o autor do Reis, no verso 45 em diante, ele vai dizer que as realizações do rei Josafá estão também escritas nos livros das crônicas dos reis de Judá. Então, para saber como foi o governo de Josafá, suas atividades comerciais, seus projetos de construções, sua geopolítica, para saber todas essas coisas, consulte as crônicas. Vocês percebem que o autor de Reis, ele é um historiador, ele não está preocupado com a história secular dos reis. Quando ele traz algum evento, alguma construção, alguma realização, tudo está ligado ao propósito dele, que é a história redentiva de Deus. Se algo não casa com o que ele está mostrando, dispensa. Consulte nos livros que tratam a respeito disso. A minha história tem outro propósito. Ele sempre faz. Mais uma nota positiva é apresentada. O texto no verso 46 diz que o remanescente dos sodomitas que restavam nos dias de seu pai Asa, ele removeu da terra. Aqui, mais uma vez, a nossa perspectiva deve ser: o rei Josafá está promovendo reformas religiosas. Parte delas era tirar os sodomitas que haviam restado em Judá. Irmãos, em 1 Reis, nós passamos várias vezes por reis de Judá que estavam fazendo essa limpa, tirando a imoralidade, a homossexualidade, a sodomia de dentro de Judá. Várias vezes. Vocês devem se recordar. Vários reis de Judá, o texto diz, e eles tiraram os sodomitas da terra. Aí depois, alguns reis depois, vem mais um diz, e ele tirou os sodomitas. E haviam sempre ficado alguns. E aqui o texto diz que Asa havia tirado os sodomitas da terra, mas não todos. Mas Josafá completa o processo. E o remanescente dos sodomitas, aqueles que ainda haviam sobrado de Judá, que restavam dos dias de seu pai, ele removeu. Aqui é um processo de purificação. É um processo que Deus mesmo, não é algo que surgiu na cabeça dos reis de Judá. Isso não é algo que os reis de Judá ou um certo rei de Judá olhou para os sodomitas e o seu comportamento sexual pervertido e disse: isto é errado, eu não concordo com isso, então eu vou remover. Eles estavam simplesmente dando ouvidos à voz de Deus, ao que Deus havia dito, ao que o Senhor havia ordenado. E a sodomia, irmãos, que é a imoralidade homossexual, é um pecado que não pode ser aceito no meio do povo de Deus. Então o Senhor havia dito, aqueles que se comportam dessa forma perversa, com a sodomia, devem ser retirados do meio do povo, para não manchar, não macular, não trazer pecados sobre a nação. Então, essa limpeza, ela foi ordenada, não foi uma ideia dos homens. Assim como o Senhor também mandou tirar todos aqueles que consultavam mortos, os necromantes, feiticeiros, Deus diz, extirpe do meio do povo.
expulsem do meio do povo. Essa era uma postura para promover a santidade do meio do povo. Era preciso fazer esta limpeza imoral, pecaminosa, aos olhos do nosso Deus, para que o povo não se contaminasse. Lembrem daquela passagem em que Saul vai consultar uma necromante. E o texto diz que aquela mulher se escondia. Porque Deus, ela diz, você sabe como Deus expulsou os necromantes. Não é? Não é algo relacionado à política de direita, de esquerda. Não é conservadorismo político. É a palavra de Deus. É o que Deus diz. A palavra usada aqui a estes é a palavra sodomita. A palavra sodomita está ligada à cidade moral de Sodoma, lá em Gênesis, capítulo 19. E a cidade de Sodoma era uma cidade que havia uma quantidade muito grande de sodomitas, ou, na verdade, a expressão sodomita ela é uma expressão que remete à homossexualidade. Assim como a expressão coríntios, lá nos dias de Paulo, é uma expressão pejorativa para a imoralidade sexual. Então, pelo motivo da cidade de Sodoma ter sido destruída por causa do seu pecado e sobressaía-se a imoralidade, o homossexualismo, todo homossexual na Escritura passou a ser chamado de sodomita. Então, sodomita passou a ser um termo aplicado àqueles que mantinham relação. O Senhor mandou remover todos os sodomitas. Aqueles que ainda haviam sobrado, Josafá remove, tira, expulsa de Judá. Depois, os versos finais da história de Josafá, esse rápido resumo que o autor de Reis apresenta, que ele vai falar de navios. Josafá havia construído uma frota de navios para buscar ouro em Ofir, local que é biblicamente conhecido pela pureza do ouro, a qualidade do ouro das terras, mas os navios se quebram, se espedaçam. O texto não nos diz como isso aconteceu no livro de Reis, mas diz que os navios se quebraram e afundaram todos. Não foi possível fazer isso. Então, o rei de Israel oferece ajuda. Uma nota positiva. Agora ele recusa. Provavelmente o rei que oferece ajuda aqui seja ou o rei Acabe, ou talvez o reinado de Acasias foi muito curto, mas provavelmente há uma possibilidade também de ter sido este. Mas Josafá recusa. E a última nota no verso 50 é que ele dormiu com os seus pais. Josafá dormiu com os seus pais, foi sepultado com seus pais na cidade de Davi, seu pai. Jorão, seu filho, reinou em seu. Essa é uma nota positiva, porque a honra do rei foi preservada. Ele dorme com seus pais, ou seja, ele está com seus pais na morte. Ele é sepultado no sepulcro dos reis de Judá, que é uma grande honra, muitos reis não foram. Ele é sepultado no sepulcro dos reis. Ele é relacionado ao lado de Davi. Ele foi sepultado na cidade de Davi, o seu pai, por causa da linhagem davídica. Então, ele era filho de Davi nesse sentido genealógico da tradição, da tribo, da linhagem. E então, a história dele é terminada e começa a nota positiva. E depois, os versos finais, os 3 versos finais, vem
volta para o reinado de Israel, o reino de Israel. E ele passa a mostrar o reino de Acasias, o reinado de Acasias, o filho de Acasias. Essa história vai continuar em Segundas Reis. Segundas Reis começa contando a história do reinado de Acasias. Mas o primeiro livro de Reis termina com essa nota geral, panorâmica. Depois o autor vai detalhar algumas coisas no segundo livro de Reis. Mas note bem, a total decadência do reino de Israel, que seguia sempre rei após rei, desobedecendo a Deus, em rebelião contra o Senhor, fazendo aquilo que Deus abomina, trazendo a ira de Deus. O texto diz: Acasias, o filho de Acabe, começou a reinar sobre Israel e Samaria no 17º ano de Josafá, rei de Judá, e reinou 2 anos sobre Israel. Ele fez o que é mal à vista do Senhor. Notem, andou nos caminhos do seu pai. Segundo, andou nos caminhos de sua mãe, Jezabel. Terceiro, andou nos caminhos de Jeroboão, filho de Nebate, que fez Israel pecar. Perceba, meus irmãos, que os passos que a são terríveis. Andar nos caminhos significa viver de forma semelhante. Fazer as mesmas coisas. Acabe, nós já vimos a sua história terrível. Seu filho andou nos seus caminhos. Fez aquilo que Acabe fez de perversidade, desobediência. Jezabel, igualmente, vimos a sua história. Ela vai continuar em segundo. Mas ela fez o que é mal aos olhos do Senhor de maneira completamente absurda, inaceitável. Ela não simplesmente pecou contra Deus, ela desafiou o Senhor. Ela mandou matar os profetas do Senhor. Ela adorava em Israel publicamente a Baal. Ela levou o rei a adorar Baal. E o seu filho andou nos seus mesmos caminhos. Fez as mesmas coisas que ele consultou Baal, adorou Baal, serviu a Baal, prestou culto, adoração a Baal. Acasias também andou nos mesmos caminhos perversos de Jeroboão, filho de Nebate, que fez Israel. Este Jeroboão é aquele primeiro que Deus diz: eu extirparei a tua família. Ninguém sobrará. Teu nome será apagado. Não haverá descendência por causa dos teus pecados. Porque tu fez Israel pecar mais do que todos os reis antes de ti. E o Senhor fez isso. Extirpou o nome dele. Acasias anda nos mesmos caminhos. Seu pai, perverso, e sua mãe, uma mulher perversa, e deste rei Jeroboão, um rei perverso. No verso seguinte, de maneira mais clara, o texto diz: porquanto serviu a Baal, adorou e provocou a ira do Senhor Deus de Israel, segundo tudo que o seu pai fez. Para que não reste dúvidas, o autor de Reis mostra claramente que ele adorava Baal e não Yahvé. Adorou a Baal, serviu a Baal, ele se distanciou completamente. Ao longo de 1 Reis, a história de Israel vai sendo apresentada desde o primeiro rei de Israel, refiro aqui ao reino dividido, Judá e Israel. E a história do reino de Israel é apresentada, irmãos, e ela segue sempre para baixo. Para baixo. Eles vão afundando cada vez mais. Eles vão desafiando o Senhor cada vez mais. Eles vão provocando a ira de Deus cada vez mais. Cavando a própria sepultura.
jogando eles mesmos, a si próprios, no inferno, nação, conduzindo toda uma nação, Israel, ao pecado, zero, à distância do Senhor Deus do rei após rei, o povo vai entrando em decadência, imoralidade, religião pagã, sincretismo, uma decadência completa e sempre crescente. É como uma nação que começa bem sua história, mas então ela começa a entrar num processo de decadência moral e ela vai piorando a cada ano, piorando, piorando, até o momento em que aquela nação é irreconhecível quando você olha para o começo dela, nos seus primeiros dias. Se você olhar para a Inglaterra, na época dos britânicos, do século XVII, a nação, irmãos, a nação toda, com as exceções que obviamente existem em todo lugar, mas era uma nação que adorava. E essa nação começou a entrar em decadência. Desde o século XVII, em decadência, piorando, afundando no pecado, abandonando a Deus, abandonando a palavra de Deus, não dando ouvido às pregações e afundando cada vez mais na carne do pecado, na imoralidade. Hoje, a Inglaterra é irreconhecível. A Europa, basicamente, inteira está assim. Porque foram afundando, se degradando moralmente, religiosamente, abandonaram as Escrituras. Igrejas se tornaram bordéis, outras se tornaram bares. Uma decadência total. É o que estava acontecendo com Israel. Rei após rei, eles afundavam em desobediência. Isso, nota triste, final de tudo. Eu creio que nós devemos olhar essa passagem e vermos aqui duas notas tristes. Uma pior do que a outra. Josafá não era um exemplo, como eu disse a vocês. Apesar de temer a Deus. Ele é pecador. E Acasias, este não temia Deus e afundava deliberadamente. Se Josafá não era um exemplo para nós, muito menos Acasias. Lembrem-se, nós estamos falando de dois reis. Dois reis que são filhos de Abraão. Estavam divididos ali. Antes era um rei só. Ele foi quebrado pelo pecado. Agora dois reinos, de um único rei, dois reinos, dois filhos de Abraão. Mas vejam como termina essa decadência. Pecado, desobediência. A nota positiva de Josafá ameniza um pouco, mas ainda assim o texto vai dizer que ele não fez todas as coisas que deveria fazer. O texto do livro mostra suas decisões erradas. Não é um exemplo. Talvez você olhe para homens, achando que eles são exemplos. Mas todos os homens são como Josafá ou Macasias. Na melhor das hipóteses, você vai encontrar homens como Josafá. Não são exemplos. Mas não em todas as coisas. Por isso que os nossos olhos nunca devem estar postos sobre os homens, mas sobre o Rei dos Reis, Cristo Jesus. Cristo é o verdadeiro Rei. Não é Josafá, não é Acasias, não foi Davi, nem Salomão, nem Saul. Mas Cristo, o Senhor Jesus, que é descrito na palavra como Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Ele é o Rei verdadeiro. E nós devemos mirar os nossos olhos, a nossa confiança, a nossa fé
Nós devemos olhar e dizer: seguirei os teus caminhos. Tudo que o Senhor disse, tudo que o Senhor fez, bem, correto, válido. Irmãos, Jesus Cristo não tem pecado. Ele nunca desobedeceu o seu Pai. Ele nunca pecou na terra e no céu. Ele é o exemplo perfeito, mas ele não é só o exemplo a ser seguido. Ele é mais que o exemplo, porque ele é verdadeiramente o libertador. O nosso libertador. Nós desejamos viver como Jesus viveu. Ele é um ótimo exemplo, é o melhor exemplo de como nós devemos viver sobre a terra. Mas não olhe para Cristo só como um exemplo. Olhe para Jesus como aquele que salvou você. Salvou você dos seus pecados. Miséria. Olhe para Cristo como aquele que salvou você. Apesar da sua imperfeição, a perfeição de Cristo é suficiente para cobrir os pecados de Josafá. Torná-lo aceitável diante do rei. Assim como o sangue maravilhoso de Jesus Cristo, mentor, o seu sangue perfeito, o seu sacrifício aceitável, e é suficiente para todos nós. Olhemos para Jesus, somente para Jesus, e nos alegremos também nele por salvação, da libertação, da remissão dos nossos pecados, da vida eterna que nos dá. Somente Ele. Nós não conquistamos a vida eterna por seguirmos o exemplo. Talvez você pense, Jesus é um ótimo exemplo a ser seguido. Muito bem. Eu vou viver como Jesus viveu. Amém. Que seja assim. Você nunca poderá ser salvo, mesmo vivendo como Jesus viveu. Primeiro, porque você pode chegar bem perto, mas nunca pode viver como Jesus viveu. Você é pecador. Segundo, há um problema em sua vida chamado pecado. Ele precisa ser expiado, pago. E o preço do pecado, o salário do pecado é a morte. Então, alguém tem que morrer por você. Cristo fez isso. Então você não pode ser salvo pelo exemplo. Você não pode ser salvo por imitar Jesus, por ser como ele foi. Você precisa dele como salvador, libertador. Seu rei, seu Senhor. O reino de Jesus Cristo. Não é como o reino humano de Israel ou de Judá. É um reino perfeito. Sobre a terra, nesse momento, ele reina sobre a sua igreja. Porém, o seu reino é o reino por vir. É o reino que será consumado quando ele voltar. Perfeito, sem pecado, vitorioso, cheio de alegria. Neste reino, neste mundo, neste tempo, ainda há sofrimento, dor, angústias no meio do povo de Deus. Mas o reino de Cristo, na sua plenitude, ele enxugará toda lágrima. Não haverá dor nem sofrimento, mas uma alegria sem fim. É o que o nosso Senhor Jesus Cristo diz e o que as Escrituras prometem. Um reino maravilhoso. Reino eterno. Cheio de perfeições. É o reino que estamos aqui. No momento, você deve se imaginar como peregrino, caminhando naquela direção. A cidade santa. E um dia nós chegaremos lá. Estaremos adentrando nos portões celestes da grande cidade. O Senhor prepara para nós. Amém. Deus abençoe. Todos ficar de pé. Nosso Deus, Pai. Obrigado, Senhor, por esta manhã.
adorarmos o Senhor e cultuar o teu grande nome. Obrigado, Senhor Deus, por nos fazer aprender um pouco mais essa manhã sobre o Cristo, a glória e a beleza e a perfeição do Senhor Jesus. E ao mesmo tempo, Senhor, nos mostrar que os homens são falhos e pecadores. Obrigado por nos ensinar tanto por meio do livro de Reis. Nós te agradecemos, Senhor, por nos dar a instrução desse tempo que estamos. Te agradecemos, Senhor Deus, por cada insight que nos deu, cada iluminação, cada aplicação, Senhor Deus, para o crescimento e a edificação de todo o teu povo aqui na terra. Deus abençoe esta igreja, abençoe nossos irmãos, todos eles, suas famílias, para que amem o Senhor e amem sempre os teus caminhos. Lutem contra o pecado e a natureza caída, para a glória do teu santo nome. Leve-nos agora, Senhor, aos nossos lares em paz e com proteção. Logo mais, estejamos aqui, mais uma vez, para celebrar, adorar, bendizer. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Esse é